CBN em Pauta, com Edir Viegas. Oferecimento Plano Santa Casa Saúde, um plano para a vida inteira. Chegou a hora aí do CBN em Pauta com Edir Viegas, que acabou de entrar aqui no estúdio da CBN Campo Grande. Bom dia, Edir. Bom dia, Lígia. Bom dia a todos. Em mais uma edição aqui do CBN em Pauta, vamos trazer um assunto que interessa a todos, que é na área da educação, contextualizando. Nesse final de semana eu estive, assim, em conversas informais com professores e ouvi deles críticas e considerações a respeito de um projeto polêmico apresentado na Câmara dos Deputados em Brasília pelo deputado federal Marcos Polon, do Partido Liberal. Esse projeto ele vai exigir exame toxicológico para que os professores possam exercer a profissão, tanto na rede pública quanto na rede privada. E o que diz o projeto, para contextualizar nossos ouvintes, né? 2 exames por ano no mínimo, cujos resultados têm de ser apresentados no dia 1º de janeiro, no dia 1º de junho, ou seja, nos 2 semestres do ano. E essa condição sine qua non, ou tem o exame ou não pode dar aula. Tá? E o exame tem que, evidentemente, dar resultado negativo para uso de drogas. Tá? E existe também uma outra situação no projeto aqui, que estabelece o seguinte: esses resultados têm de ser apresentados com no mínimo 90 dias do início das aulas. Tá? Então, se eu vou começar a dar aula em julho, vamos colocar assim, no 2º semestre, 1º de agosto, eu tenho que ter esse exame 90 dias antes. Né? E aí começa um dos problemas do projeto que esses professores estão levantando. Vamos imaginar, Lígia, isso tanto na rede pública quanto na rede privada. Se a escola ou o poder público fala, olha, faleceu um professor ou... Tem que convocar alguém. Urgência. Uhum. Ele não vai poder entrar em sala de aula. Porque tem que ter no mínimo 90 dias de antecedência o resultado do exame. Né? Tem que ter um banco de professores com esse teste feito? Olha, seria, se fosse para implementar o projeto, uma saída, né? Mas agora, o que a CP, a FETEMES questionam é o seguinte: por que os professores? Hoje nós temos aqui no Brasil algumas categorias obrigatórias, que obrigatoriamente têm de se submeter. Caminhoneiros, motorista profissional, né, bombeiros, policiais, né? E aí, de repente, você expande isso para uma categoria, professor. Aí a gente indaga, mas por que o professor? Né? Por que não vamos fazer o médico do posto de saúde? Qual é o risco maior? O professor ir para a sala de aula, vou imaginar que fumou uma maconha, ou o médico ir para a mesa de cirurgia depois de ter fumado uma maconha? Ou usado uma droga mais forte, vamos dizer assim, né? E considerando que a maconha seja uma droga menos forte, vamos dizer assim. Então, o que justifica estar o professor nessa situação? Você tem toda a lei, Lígia, a questão do precedente. Por que foi criada uma lei, por exemplo, para estabelecer a instalação de radares? Não, a gente não precisa nem ir longe, desculpa, Edir, te interromper, mas assim, os próprios motoristas profissionais, devido ao alto índice de acidentes nas rodovias, onde se detectou que muitos deles faziam uso de substâncias ilícitas. Exatamente. Então, por isso, criou-se a lei para que eles tivessem aí esse exame. E nem apenas isso. No caso dos professores, realmente é estranho. E nem apenas isso, Lígia. Se eu tenho um radar, por exemplo, aquele equipamento pardal que fica no semáforo, para proibir que você fure o sinal. Isso é para evitar acidente, você tem índices, são tantos acidentes por dia, tantas mortes por ano. Lá. Você tem agora, quantos casos nós temos de professores flagrados usando droga nas escolas? E que levaram a algum prejuízo dentro de sala de aula por conta Exato. disso. Eu não sei, não conheço. A argumentação do parlamentar, relativos a isso. Né, a argumentação dele é que se trata de um problema de saúde pública, que a educação é um dos pilares que sustenta o presente e o futuro da nação, lógico, se referindo às crianças, né? Não, quanto a isso, não tenha dúvida. Sim. Né? E aí, isso aí é para coibir que educadores inaptos pelo uso de drogas ilícitas deem aula.
Mas aí já é um critério da própria Secretaria de Educação e da própria direção da escola. Exato. Você não vai. Eu acho que há um exagero nesse momento. E agora, vamos falar agora. Como o projeto não mede se é A ou B, você vai ver um professor universitário tendo que fazer o exame, como se algum aluno, algum acadêmico fosse, sabendo que o professor está usando uma droga, se sentir influenciado. Eu também vou usar. Meu professor está usando. Né? Então, são situações que chamam a atenção, né? E a Associação Campo Grandense de Professores já mandou um ofício, inclusive, ao deputado, questionando essas situações e dizendo, por exemplo, deputado, nós não temos nenhum levantamento que mostre a incidência de droga nas escolas, mas temos estudos internacionais e no Brasil apontando que a corrupção é o maior problema do Brasil hoje. Não é o professor em sala de aula que eventualmente esteja usando droga, né? Me parece aí que é um completo desvio da função legislativa, da função parlamentar desse deputado, né? Então, no final, ao fim e ao cabo, o que fica, né? E os problemas, quais são os problemas da educação que eu penso e muita gente pensa que deveria ser atacado, né? O risco dos alunos e das famílias não é com o professor eventualmente drogado, a falta de segurança nas escolas, né, onde a gente vê assassinatos agora que estão começando a aparecer na mídia, é a falta de estrutura, é o risco de um teto desabar, o material didático que não chega, a merenda insuficiente, o uniforme que não chega. Os problemas são imensos. Exato, né? a carga extenuante de trabalho dos professores. Realmente não é ali a questão do professor. Então fica aqui essa reflexão, Lígia, e perguntamos aqui ao nosso ouvinte. O que vocês acham desse projeto? Boa pergunta. Nosso telefone, nosso WhatsApp, 999323500. Você concorda que os professores devam fazer aí um teste toxicológico 90 dias antes de assumirem qualquer sala de aula, assim como já fazem os motoristas profissionais que, né, por estatísticas, eles já causam acidentes nas rodovias, tem outras situações, mas os professores eu desconheço. Pois é. E só mais um item da lei, Lígia, só para ilustrar. O primeiro exame o Estado paga. Se der positivo, o professor paga a contraprova do bolso. Hoje, a gente vê, a TV Globo trouxe no domingo o problema aí de exames de AIDS, não sei se você assistiu, que deu positivo. E a pessoa ficou desesperada e depois fez a contraprova e deu negativo. Falso positivo. Né? Uhum. Na Covid nós vimos muito isso. Então, se deu um falso positivo, aí o professor vai ter que arcar, ser punido até que apareça o segundo resultado? É uma coisa totalmente incoerente. Enfim, fica aí para os nossos ouvintes, Lígia, então, conforme você anunciou, se manifestar. Acho que é um tema bacana e serve para a gente discutir. Até para a gente... Nós vamos colocar essa enquete lá nas nossas redes sociais hoje. Você aí, ouvinte da CBN, acesse depois o nosso Instagram lá. A gente vai deixar essa enquete no ar para ver aí qual é a opinião dos nossos ouvintes em relação ao teste que está sendo proposto aí. Já chegou uma interação aqui. Bom dia, Lígia e todos da equipe CBN. O Ivaldo Marques diz o seguinte: quem deveria fazer tinha que ser os políticos, para dar o exemplo. Tá vendo? Boa. Boa. Boa, Ivaldo. Já chegou aqui. Temos mais uma participação aqui. A Marileda diz assim: não concordo. Como vocês disseram, temos problemas mais relevantes para resolver na educação e outras áreas. É isso, né? É isso. Existem tantas leis que surgem a partir de situações como essa, em que depois aprova-se sem ter uma análise mais profunda. O Estado não tem estrutura, né, para fazer exames. Não. Quantos mil professores são na rede pública e privada? Onde serão feitos esses exames? O custo disso pode ser revertido para outras benfeitorias dentro das escolas, como você mesmo citou aí, né? Por aí, Lígia. Enfim, nosso tema de hoje. Gostei do tema e já vamos deixar essa enquete no ar aí. E se você mandar a sua participação aqui pelo WhatsApp, até o final do jornal a gente vai tentar ler aqui também, tá? Legal. Valeu, obrigada, um bom dia para você. Eu agradeço, Lígia, bom dia a você, bom dia a todos.